Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os comandos condicionais, como que são as estruturas deles, a importância deles e alguns exemplos aí para a gente poder entender melhor. Lembrando que os comandos condicionais, eles vão trazer para a gente conhecimentos que são importantíssimos lá nos comandos de repetições, certo? Então, assim, é muito importante ter um ótimo aprendizado nessa etapa, que lá na frente nós vamos utilizar e é uma coisa assim que vai se tornar um beabá daqui para frente. Quando vocês estiverem fazendo funções e algumas coisas mais avançadas, comandos condicionais vai ser a coisa mais simples que vocês vão ter que saber, ok? Então, já estou aqui com o Sublime aberto. Mas antes disso, eu queria dar uma dica para vocês. Então, vou aqui na internet e vou digitar W3. O que é W3? W3 significa www, World Wide Web Consortium. O C é de consórcio. Então, foi o consórcio mundial que gerou aí a web para gente. E eles têm uma escola para ensinar várias coisas bacanas. Então, World Wide Web Consortium School. Então, a gente digita aqui W3C School e a gente clica aqui no link, ok? Deixa eu diminuir o zoom, que está muito grande. Beleza. Aqui é muito interessante a navegabilidade para esse site, porque a gente tem aqui, ó, vários menus que levam a gente para o mesmo caminho. Ó. Aprenda HTML. Da mesma forma, aprenda HTML. Então, é um site com uma navegação bem bacana. Em vários locais você acessa os vários cursos que eles têm. Você pode vir aqui, ó, e botar no modo Dark, ó, que os seus códigos ficam no modo escurinho. Você pode escolher a tradução. Então, você vem aqui, seleciona a linguagem e coloca, cadê o português do Brasil? Português, só tem português, não tem português do Brasil. Aí o Google aqui em cima vai traduzir para vocês, ó. Só que eu vou deixar em inglês mesmo, porque querendo ou não, a gente tem que aprender a lidar com a língua inglesa. Então é um ótimo exercício para vocês começar por aqui. E aqui vocês podem aprender HTML, que é uma linguagem não de programação, mas ela de descrição. Ela descreve as páginas que vocês têm. Então, toda página que vocês veem aqui, que nem o Google, a W3C School ou qualquer outra página, ela está escrita em HTML e algumas outras línguas, certo? HTML seria o esqueleto aí do corpo. CSS daria o estilo, é como se fosse a vestimenta da página. O Bootstrap ele trabalha com CSS, JavaScript, algumas coisas mais. Então, assim, esse daqui seria o carro-chefe, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, seria o carro-chefe da W3C School. Só que, além disso, ela tem outras coisas, que nem que a gente pode ver aqui para baixo, ó, ela tem uma parte aqui para vocês poderem aprender Python, e tem uma parte para poder aprender C++. Que pena que aqui não tem para a linguagem C, mas tem aí para umas principais linguagens que hoje são utilizadas, Python, Java, C++, C Sharp. Quem quiser aprender um pouquinho de Machine Learning também é muito bacana. A Machine Learning é aprendizado de máquina, como que a máquina aprende para ela poder executar tarefas de forma inteligente. Isso é bem bacana. Aí tem muita coisa aqui que entra no campo da galera mais da programação. Então, se você quiser dar uma olhada, fique livre. Mas, como no caso aqui, eu sempre falo geralmente para as engenharias, nem sempre é de interesse de vocês. Mas foi dito, tem muita coisa bacana aqui, tem exercícios também, olha. Outra coisa bem bacana, eu tinha passado o olho aqui, deixa eu ver se eu volto. Ah, vamos lá. Raspberry Pi. Isso aqui é bem interessante, porque é uma plaquinha eletrônica que vocês podem colocar vários sensores nela, então talvez seja uma solução para algum problema que vocês têm. Que queria falar com vocês do SQL, porque todo sistema ele vai utilizar um banco de dados, em geral, né? Ele utiliza um banco de dados. E vocês, como engenheiros trabalhando em empresa, às vezes precisam de relatórios, de dados específicos. E se você souber essa linguagem SQL, que é uma linguagem de busca nos bancos de dados, e você tiver esse acesso, é bem interessante. Dá para criar aí relatórios no Excel, com isso também vocês mesclarem Python com SQL. É uma coisa bacana.
Então, galera, tá aqui, vocês têm o curso de Python aí online, então vocês têm, na verdade não é só um curso, é um local de pesquisa, ok? Esse local de pesquisa ele vai facilitar muito a vida de vocês. Programadores usam ele. Não importa se o programador é, como a gente chama no meio de newbie, ou seja, ele é novato, ou se ele é experiente. Vai chegar um momento que ele precisa de alguma informação e nem tudo a gente guarda na cabeça. E aqui também é um ótimo repositório de informações. Que nem se eu quiser saber sobre lists, ó, hoje nós vamos aprender sobre if-else. Então aqui tem já um beabá do if-else, certo? Não vai ter exercícios aqui para vocês, mas tem muita coisa. Então hoje eu vou fazer a aula toda baseada nesse site da... Desculpa, galera. Eu vou fazer a aula hoje toda baseada nesse site aqui da W3C, porque isso vai ajudar vocês também a entender como que se lê esse site aqui. Então, é um site muito simples, a leitura dele é muito facilitada, cheio de exemplos. Primeira coisa aqui, Python Conditions and If Statement. O que é statement? Afirmação, certo? Então, ele está falando sobre as condições e esse comando, afirmação if, que a gente tem. A primeira coisa que ele vai trazer aqui para a gente é que o Python ele aceita vocês fazerem equações lógicas. Então, essas aqui são as bases das equações lógicas, que são esses operadores de igualdade, operador de diferente. Isso daqui está afirmando que duas coisas são iguais, ou seja, a variável A ela é igual à variável B. A variável, nesse caso aqui, A é diferente da B. Aqui a A é menor do que a B, aqui a A é menor ou igual, aqui a A é maior do que a B, e aqui A é maior ou igual a B. É muito importante a gente ter conhecimento disso e saber o que isso retorna para a gente. Então, hoje, eu vou abrir aqui o Python em modo inline. Então, cmd e vou dar um Enter. E aí, eu vou digitar aqui, ó, Python. Deixa eu tentar dar um zoom para ficar melhor para vocês verem aí. E se agora, galera, eu fizer isso daqui, ó, eu disser que A é igual a 5. Olha, eu atribuí um valor a A. Se eu digitar AR agora, ó, ele imprime aqui para mim o 5. Seria equivalente a fazer o print. Eu já comentei isso com vocês em umas aulas aí passadas, certo? Que no modo inline, se eu dou a variável, ele já printa ela para mim automaticamente, correto? Aí, eu vou fazer agora a atribuição de B. Então, eu vou dizer que B é igual a 10. Ó, B é igual a 10 agora, certo? Tá. Fazendo isso, agora eu vou testar essas operações aqui, ó, que nós chamamos elas de operações relacionais. Então, as operações relacionais, elas vão avaliar uma relação, certo? E vão me dar um resultado. Esse resultado ele vai ser ou verdadeiro ou falso. Então, A igual a B, eu já sei que isso é falso, porque o A é 5 e B é 10. Então, olha lá, retornou o valor falso para mim. Viu que interessante? E aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que C recebe... Percebam que o sinal de igual, um único sinal de igual na programação em Python, significa que eu estou fazendo uma atribuição. Eu não estou fazendo uma igualdade matemática. Para eu saber uma igualdade matemática, é isso daqui, ó, que são os dois iguais. Então, eu tenho essa parte aqui que é uma operação relacional, ok? E aqui eu tenho uma atribuição do resultado dessa operação relacional sendo atribuída em C. Então, quando eu faço isso, ó, deixa eu clicar aqui, dar Enter, pronto. Agora, a variável C, ela recebeu o resultado dessa operação relacional de A com B. E no caso, essa operação relacional estava verificando a igualdade dos dois. Agora eu venho aqui e dou um Enter no C. E vai imprimir na tela para mim que o resultado desta operação relacional é falso. Tá. E se agora eu falar que D é igual a A, certo? Diferente de B. Opa, B minúsculo, né? Então, agora eu estou fazendo essa operação relacional aqui, na qual eu estou verificando se A é diferente de B. Agora eu dou um Enter. E agora eu tenho já um valor em D. Vou imprimir o D. Tá aí que o meu D ele é
verdadeiro. Ele tem esse valor verdadeiro, porque ele recebeu o resultado desta operação aqui. Lembre-se, é o resultado, não é a operação em si que está sendo atribuída em D. Então, o resultado é verdadeiro, true. Ok? Da mesma forma, eu posso fazer para maior que, menor que. Então, eu vou falar que é igual a maior ou igual a B. O que muita gente às vezes acaba fazendo é colocando isso daqui, ó. Igual ou maior. Isso não funciona, tá? Eu tenho que colocar que é maior ou igual. Da mesma forma que o menor, ó. Sempre esse símbolo de menor que ou maior que, eles vêm primeiro. Então vamos lá. A maior ou igual a B. Sabe que A é 5 e B é 10. Então A não vai ser em nenhum momento maior ou igual a B. Logo, o meu E ele é falso. Agora vamos para o F e vamos dizer o seguinte. A menor ou igual a B. E vou clicar aqui. Agora eu vou pedir para imprimir o meu F. Eu verifiquei que o meu F ele é verdadeiro. Então, pessoal, aqui nós trabalhamos com as equações relacionais. E as equações relacionais, elas vão trazer para a gente como resultado um valor lógico. E os valores lógicos são apenas verdadeiro ou falso. Ok? Isso é muito importante para que a gente possa entender. Então, os comandos condicionais. A gente não chegou neles ainda. Vamos chegar em breve. E é o que a gente vai fazer agora. É muito legal aqui na W3C, porque eu posso simplesmente testar alguma coisa. Try yourself, ou seja, teste você mesmo. Então, eu vou segurar Ctrl no meu teclado e vou clicar para ir para uma outra aba aqui em cima. Ó. Quando eu faço isso, abre uma nova aba. E para que eu possa testar esse código. Vamos ler o código já na nova aba. O que esse código está dizendo para a gente? Que eu tenho que A é igual a 33 e B é igual a 200. Isso daqui é um código em Python, tá, galera? Isso daqui é como se fosse o editor Sublime. Então, vou ter que A é igual a 33 e B é igual a 200. Aí tá aqui, ó. Se o meu B for maior do que o meu A, então eu vou printar na tela que B é maior que A. Isso aqui quer dizer em inglês B maior que A. Ok? Tá, eu vou dar run aqui e vou rodar. Ele tá rodando. Vai processar. E realmente B é maior do que A. Só que se eu fizer um teste diferente, agora eu colocar que é 201 o valor de A. Então agora o B não é mais maior do que não é agora maior do que A. Então, cliquei para rodar. Olha, não apareceu nada. Por quê? Vamos explicar o funcionamento desse código. Eu atribuir o valor a A, atribuir o valor a B. Isso daqui, ó, é executado antes do if. Por quê? Isso daqui é uma operação relacional que vai verificar se o meu B ele é maior do que o meu A. Como ele verificou que o meu B não é maior do que o meu A, isso daqui é como se tivesse sido substituído por isso daqui, ó, pelo valor false. Beleza? Então, internamente, o Python vai fazer um processamento e vai substituir aquilo ali pelo false. Ele não vai substituir no nosso código. E isso já é processamento interno dele. Só que aqui eu estou fazendo para poder exemplificar. E agora eu vou rodar. Olha que bacana. Novamente, ele não imprimiu nada na tela para gente. E se eu tivesse colocado true aqui, ó? Olha que bacana. Quando eu coloco true, isso daqui é uma verdade. O if analisa que isso daqui é uma verdade e imprime na tela. Então, nesse momento aqui, eu estou ignorando essas duas variáveis, porque eu estou colocando aqui o true ou falso. Que a gente chama elas de constantes booleanas, certo? Agora eu vou voltar aqui para B maior do que A. Eu vou rodar novamente. Percebam que B maior do que A é falso, porque eu coloquei que o meu A é 201. Já que isso daqui é falso, isso daqui, ó, que pertence ao if, ele não roda. Deixa eu botar outra aqui, ó. Print. Deu certo. Fechei. Beleza. Vou rodar novamente, ó.
Percebam que nada apareceu na tela. Por quê? Porque esses dois prints, eles pertencem a esse if aqui. Então, tudo que pertence a esse if não será executado porque o meu B não é maior do que o meu A. Agora, se eu pegar esse print aqui, ó, e colocar ele aqui, ó, certo? Vou dar mais um Enter para separar. Agora eu vou rodar, ó. Percebam que o meu print agora, esse print aqui de baixo, ele foi executado. Porque ele não mais pertence ao meu if. E por que ele não mais pertence ao meu if? Justo, porque no Python a gente tem uma coisa chamada indentação, que é esse espaço aqui que foi dado, ó, que é o espaço de uma tabulação. Ó, se eu der tab, nesse caso aqui, nesse editor não funciona. Ele está utilizando ó, 2 espaços. Então, para este editor aqui, a minha tabulação, que é esse espaçamento aqui do if, ele é de 2 espaços. E esse espaçamento aqui, galera, a gente chama isso de tabulação. Vou repetir mais uma vez. Tabulação, para vocês poderem gravar. E ele faz com que esse print, ele pertença a este if, certo? A gente chama isso aqui, ó, do bloco do if, ou seja, também a gente pode chamar isso de corpo do if, bloco ou corpo. Quando o meu print, esse print aqui, ó, ele estava assim, significa que ele fazia parte do corpo deste if aqui. E aí, quando eu rodo, como é falso essa afirmação aqui, ó, esse print aqui ele não aparece na tela. Agora, se eu mudar aqui, ó, if b menor do que a, olha que bacana, tudo que está dentro do corpo do if vai aparecer aqui para gente. Certo? Esse print está dentro desse corpo do if e esse print também está dentro do corpo do if. B menor do que A é verdadeiro, então dá tudo certo. Ok? Então vamos fechar aqui e vamos voltar lá no nosso código. E aqui embaixo, ó, ele já vai chamar a atenção sobre essa questão da indentação, que é uma questão muito importante em Python. Em outras linguagens, é apenas uma questão estética. Em Python é uma questão obrigatória, você não tem como fugir disso. Se você fizer a indentação de forma equivocada, você vai ter problema, beleza? E aí, só relembrando, se a gente fosse lá para o Sublime, fazer esse código aqui, ó, vamos fazer ele lá. If, deixa eu só pedir para criar um código novo a partir daqui do Python UFS, ó, new file, tá, que aí depois quando eu for salvar, já salva aqui dentro de Python UFS. E já vou salvar aqui logo, ó, save, e vou salvar ele com o nome de if.py, certo? Então, galera, eu vou colocar aqui, ó, que agora eu vou fazer com inputs ao invés de usar A e B, né? Então, eu vou falar aqui, A recebe int, a gente vai pegar o inteiro, né? Input, e aqui dentro eu vou chamar valor, só para ficar bem resumido aí, eu vou fazer um B que vai receber a mesma coisa, certo? Valor A e valor B, só para ficar diferenciado. E agora eu vou fazer um if, vou falar que aqui B maior ou igual a A, e vou dar 2 pontos aqui. Percebam que quando eu dei Enter, depois desses 2 pontos aqui, ó, o Sublime já identou para mim. Porque o Sublime ele tem uma certa inteligência aí para poder ajudar a gente. Você vê que ele deixa tudo coradinho, bonitinho. Olha, e se eu desse backspace aqui, ou seja, apagasse e desse tab, vê que volta para o mesmo lugar. Então aqui, ó, se eu der setinha para o lado, no teclado, percebo que ele pula esse espaço inteiro. Então vamos ver a diferença. Aqui no W3C, esse espaço que tem aqui são 2 espaços que ele está dando. Então o padrão de indentação aqui é esse. Já que no Sublime, o padrão de indentação é a tecla Tab. Ok? Então um Tab é uma indentação aqui no Sublime. E é o mais coerente, é isso mesmo. É você dar um Tab e ser uma indentação. Lá no W3C está meio que configurado errado pelas limitações aqui do browser, certo? Então, voltando aqui.
Se o meu B for maior do que A, eu vou dar um print e vou dizer que B é maior do que A. Beleza? E aí eu vou salvar esse programinha. Agora nós vamos executá-lo por aqui, ó, pelo prompt de comando. Então, eu abri o Python aqui em cima, olha, abri o Python na pasta Alisson, certo? Logo, isso daqui eu não salvei na pasta Alisson, eu tenho que sair desse Python, então. Vou dar o exit, abre, fecha, sair. Agora eu vou navegar até minha pasta, certo? Que é Python Office. Então, cd Python Office. Dei Enter. Vou dar um dir. Tá aqui, ó, if.py. Poderia ter salvado com qualquer nome, só salvei com esse nome if aqui, só para ajudar a gente. Ok? E vou executar agora no modo inline, if.py. Olha lá, ele pediu o valor de A, certo? Eu vou digitar que A é 50. E o valor de B, nesse caso eu quero testar positivo. Então eu vou digitar 50 novamente, porque se B for maior ou igual a A, eu tenho que B é maior do que A, porque a minha frase foi feita errada. A minha frase tinha que ser B é maior ou igual do que A. Então vamos de novo aqui executar nosso programinha, mas sem problema, vocês entenderam o funcionamento. Agora eu vou falar o quê? Que o meu A ele é 30 e o meu B ele é 50. Novamente funcionou. Agora eu vou executar de novo. Agora eu vou dizer que A é 50 e B é 20. Olha lá, não imprimiu nada na tela. Por quê? Isso daqui faz parte do corpo do if. Como ele faz parte do corpo do if, e o if ele teve um resultado falso aqui, porque o meu A ele está sendo maior do que o meu B, então isso aqui vai dar falso, porque aqui eu estou analisando B maior ou igual a A, logo ele não imprime nada. Ok, galera? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou separar, vou parar aqui agora, e na próxima aula a gente vai ver o comando else e o elif, que vão tratar quando isso daqui der falso, eles vão tratar então desse passo. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.